Olá pessoal, tudo bom? Mais um programa nosso, sempre com Deus. Já estamos aqui pedindo a bênção para Deus, para que esse programa seja iluminado por Ele e abençoado. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito importante, muito especial. Uma pessoa que tem uma comunhão com Deus muito grande. É o pastor João Marcos. E ele é pastor da Assembleia de Deus e do Ministério Vida. Isso. E aí, com a palavra, mas antes de começar, pessoal, eu quero que ele conta a história da história dele. O que, pastor, Certo. que chegou, como que você chegou até aqui nesse ministério? O que despertou? Porque hoje você trabalha com jovens, né? Isso. E aí, o que despertou? Isso foi de uma hora para outra? Ou foi que insight que você teve? Ou foi Deus de pequeno, você já estava introduzido? Ou não? Ou como que aconteceu esse despertar para essa missão sua? Muito bom. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui nesse espaço para a gente poder contar um pouco da nossa história e falar um pouco de Deus, né? Que é o que nos motivou a estar aqui, o que nos motiva a estar aqui. Meu nome é João Marcos, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Vida, e eu não nasci assim, Glauco. Eu não nasci pastor, porém eu nasci com esse chamado. E como que a gente consegue identificar esse chamado? Esse chamado ele é identificado não de uma forma no estalar de dedos, mas ele é identificado de forma progressiva. À medida que você se coloca à disposição do reino, à medida que você está no reino, trabalhando no reino, se disposto a servir no reino, você consegue ter insights da onde que você se faz necessário, na onde que é, de acordo com a sua aptidão, de acordo com a sua vocação, o que eu posso fazer, na onde eu posso ser útil. É daí que surgiu isso. Então, assim, respondendo do começo, né, Glauco, eu nasci em um lar cristão, mas a minha conversão, de fato, foi quando eu tinha mais ou menos uns 11 a 12 anos de idade, que foi um momento em que eu tive um encontro pessoal com Deus. Então, por mais que os meus pais me criaram em um lar cristão, foi nesse momento que eu realmente conheci a Deus. Foi quando eu tive um encontro com Ele, quando eu passei a perceber que aquilo ali que eu ia aos domingos, aqueles cultos aos domingos, não era uma coisa só para cumprir propósito, não era só uma coisa assim, obrigada. Mas eu comecei a perceber que tinha um sentido de eu estar ali. E isso é uma coisa que virou aquele insight que você falou, quando eu tinha uns 11 anos de idade. Quando eu tive um encontro com Deus, me derramei na presença dele e foi algo que marcou muito a minha vida. Tem como você contar um trechinho rapidinho? Dessa experiência? Dessa experiência? Foi um culto, né? Foi um culto que nós tivemos e não era, por incrível que pareça, um culto voltado para os adolescentes. E nesse culto ali eu senti Deus falar comigo através das ministrações. Mesmo sendo ali criança, mesmo sendo adolescente, eu senti Deus falando comigo como se aquela palavra fosse só para mim, entende? Única e exclusivamente para mim. Então, depois daquilo, eu comecei a perceber aquele ambiente que eu estava de uma maneira diferente. Então, eu já ia para os cultos de uma maneira diferente, eu trabalhava de uma maneira diferente, porque eu pude perceber um propósito da parte de Deus para a minha vida nesse sentido. Feliz daqueles que encontram a Deus na juventude, Uau, né, pastor? Fantástico, concordo. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso Prazer convite. É meu. E eu vejo que tu tens uma missão, meu irmão. É verdade. Nós temos percebido até, ultimamente, mídias, informações, Sim. comentários, eles estão rotulando os nossos jovens de hoje como frágeis. Eles o chamam de geração Z, né, e dizem, né, que, segundo essas informações, eles seriam mais vulneráveis, menos persistentes, um pouco mais vida mansa. E, na verdade, eu não tenho culhão para falar a respeito. E eu sei que o senhor está lidando sempre com os jovens. Sim. A nossa pergunta é, de fato, pastor, de fato essa geração tem essas características ou seria mais um rótulo social?
Olha, é uma pergunta muito pertinente e a gente vê que isso é amplamente discutido em todas as esferas, não só na esfera espiritual, mas na social, empresarial. Então a gente percebe que isso é muito discutido. Mas eu nunca posso generalizar, né? Eu nunca posso colocar todos dentro de uma caixinha e falar todo mundo está condenado a isso aqui. Eu não posso. Mas a verdade é que realmente a grande maioria dos jovens nascidos em 95 até 2010, que é a chamada geração Z, sofrem com bastante ansiedade, sofrem com depressão, os homens são mais afeminados, as mulheres são mais masculinizadas. A gente percebe assim, é como se fosse uma disfunção de identidade, como se fosse um copo vazio que tem essas pessoas e elas são preenchidas pelo que o mundo oferece. E a gente percebe que isso traz vários distúrbios, traz distúrbio psicológico, distúrbio até no quesito emocional, no quesito empresarial, comercial. A gente vê que isso realmente acontece com essa juventude. Mas eu creio que isso, e eu percebo isso com os jovens que a gente conversa muito, que isso se dá devido a uma crise de identidade, que é a pessoa não saber quem ela é. E por mais que a gente pense assim, como assim? Não faz sentido isso, né? A verdade, às vezes a gente pensa assim, mas a pessoa, quando ela não sabe quem ela é, ela fica buscando se encontrar. E ela fica procurando em todos os cantos. Então ela procura ser aceita por um grupo, procura ser aceita por alguma classe social, alguma maneira, e isso traz vários problemas, vários problemas. Então é isso que eu percebo dessa sociedade. O que leva a essa falta de identidade, pastor? É a falta de identidade, assim, hoje eu sou pai de 2 filhos, né? Uhum. Eu sou pai do João Miguel, minha criança maravilhosa, ele tem 5 anos de idade, e eu sou pai da Bela, que ela só tem 3 meses, então assim, são meus orgulhos. E eu percebo hoje como pai que a responsabilidade de educar os filhos, mostrar quem eles são em Cristo, são dos pais. Então eu percebo que essa geração Z é uma geração que nasceu muito, a grande maioria, com um distanciamento dos pais no que diz respeito à educação. E essa falta de educação, não digo a alfabetização, eu digo a educação de identidade, de trazer quem a pessoa foi um dos principais motivos que geraram essa crise de identidade, entende? Pastor, essa identidade estaria ligada ao propósito da pessoa, à relação dela com Deus. O senhor consegue entrar em detalhes a respeito disso? Com certeza. Quando eu falo de identidade, eu vou tentar me explicar de uma maneira mais prática para a gente entender. Eu quero dizer quem é a pessoa em Cristo. Porque se nós pegarmos a Bíblia, nós aqui estamos falando de Deus, no programa de Deus. Todos nós aqui concordamos que Deus é o nosso Criador. Deus foi quem nos criou. Então, a identidade que a pessoa tem que ter é quem é essa pessoa em Deus. Porque na Bíblia, no começo, vai falar o seguinte, que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e depois ele falou o seguinte, depois que ele pegou ali o barro, ele soprou algo nesse homem. O que ele soprou? Ele soprou o sopro divino. E esse sopro divino, que é da onde tem que surgir a matriz dessa identidade que a gente tem que encontrar. Quando as pessoas não encontram essa identidade em Deus, entra na onde eu falei agorinha. Elas ficam buscando e andando em círculo, buscando, andando em círculo e não conseguem encontrar a fonte. É aquele famoso vazio. Já ouviu falar? Aquela pessoa que diz assim, eu tenho um vazio por dentro, eu tenho um vazio na minha alma. Aí eles tentam se encontrar numa roda de amigos, tentam se encontrar em um bar, numa mesa de bar, tentam se encontrar nas drogas, tenta se encontrar em outros lugares, em prazeres momentâneos, mas na verdade a pessoa só consegue se encontrar em um lugar, que é na onde? Em Deus. Eu costumo dizer que a mesma maneira que o nosso corpo físico precisa se alimentar de comida, se alimentar, o nosso ser espiritual, ele precisa de alimento, e esse alimento é a palavra de Deus, que nos traz proximidade
de Deus. Então, o que você está me falando é que eu só vou encontrar essa minha identidade se eu estiver em comunhão com Deus. Com certeza. É isso, né? Com certeza. E aonde está, por exemplo, o papel dos pais nessa tarefa? Você começou a falar sobre o papel que você tem 2 filhos, Isso. o seu papel como pai, que tem que educar os seus filhos na linguagem evangélica. Isso. E como que deve ser essa conduta dos pais? Ele tem que impor? Ou não? Como funciona isso? Não, o evangelho, por mais que a Bíblia diz que ele é tomado à força, não é nesse sentido. Eu jamais vou obrigar uma pessoa a ser o que ela não quer ser. Eu jamais vou, como diz assim, vomitar verdades e esperar que a pessoa a receba. Não é assim que funciona, até porque Jesus trata a sua palavra como algo preciosíssimo. Então, o que nós mais temos de valor nessa vida é a palavra de Deus. Então, assim, eu não posso obrigar ninguém a recebê-la. É a mesma coisa de eu pegar um tesouro, uma joia muito, muito valiosa e dar para quem não quer receber. Entende? Eu não posso fazer. Mas eu tenho uma obrigação como pai. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. Então, ensinar no caminho é muito mais do que dizer faça o que eu falo. Ele está falando faça o que eu faço. Então, eu estou ensinando o meu filho dentro de um caminho. Então, o exemplo de homem que o João Miguel tem que ter, o primeiro é eu. O exemplo de mulher que a minha filha tem que ter, o primeiro é minha esposa. Aí você me perguntou nessa comunhão de Deus, com Deus, na onde que entra isso? Eu faço perguntas para meu filho, eu pergunto, filho, o que você quer ser quando você crescer? Eu faço essa pergunta para ele, aí ele me fala assim, papai, eu quero ser pastor. Aí eu dou até uma risadinha. Aí eu começo a rir, eu falo, certeza, filho, ele é... Mas e o que mais? Uai, talvez um astronauta. Mas o pastor, ele quer ser. E eu percebo que isso é algo que é um cumprimento do que está na palavra. Porque a palavra fala que os filhos são herança do Senhor. E eles são como flechas na mão do arqueiro. O que isso quer dizer? O arqueiro está aqui. O meu filho, como flecha, ele vai alcançar lugares muito maiores, muito mais altos do que eu alcancei. Essa é a minha esperança, isso é o que eu creio, isso é o que eu percebo. E isso é o que faltou, penso eu, em muitos pais da geração Z. Porque foi na onde, não culpo eles por fazer isso de forma consciente, é mais de forma inconsciente, no sentido de hoje está todo muito envolvido no trabalho. Então, assim, vemos os pais que veem os filhos só na hora de dormir, né? Então, acorda de manhã, o filho ainda está dormindo, né? Vai para o trabalho. Na hora que chega, tem aquele momento, mas pouco tempo, o filho vai dormir. Então, são filhos que foram criados por outras pessoas. E isso acaba que essa ausência paterna, essa ausência de paterna, materna, né? Essa ausência dos pais em mostrar o caminho, no caminho, né? Como a gente falou, é o que gera esse tipo de dificuldade. Isso é interessante, porque quando você fala no caminho, né? Porque a melhor maneira de educar uma pessoa é através, como você falou, a única maneira de educar é através do exemplo. Com certeza. Né? Às vezes a gente fala com os nossos filhos. Eu também tenho 2 filhas lindas, né? A Isabela e a Ana Luísa. Mas não adianta, elas escutam, mas é no exemplificar, é no dia a dia é que a gente forja o caráter dos nossos filhos. Com certeza. Né? E nesse sentido, aí partindo já de um aspecto dos filhos, porque esse assunto eu adoro. Né? É um assunto que mexe muito comigo, família, né? E até a questão de jovem. E os nossos filhos? A gente tem que, muitas vezes a gente sabe que o amor é conquista. A gente muitas vezes não fala para os nossos filhos que tem que amar a gente. A gente gostaria que eles nos amassem. Sim, né? sim. E nesse sentido, agora, e o amor que a gente quer que eles transmitem para nós, a gente tem que conquistar, né? É no dia a dia. Agora, e o respeito? Eu tenho que cobrar respeito dos meus filhos
ou ele é igual ao amor, ou eu tenho que dar um respeito, ou eu tenho que conquistar o respeito dele. Ou eu tenho que impor que eles me respeitam. Por quê? Fantástico. Tem lá, honrar pai e mãe. Sim, Beleza? sim. Né? Aham. Honrar é o quarto mandamento da lei de Deus. E dentro desse honrar, existe o respeito. Uhum. Certo? Mas eu, como filho, tenho que respeitar o meu pai e minha mãe. Sim. Mas eu tenho que cobrar isso do meu filho? Ótima pergunta. Obrigado por fazer ela. O que você falou do amor é muito bacana, porque, assim, o amor, até falando de Deus, olha para você ver como que o amor foi bacana. É bacana. Deus, eu não amo a Deus por mim mesmo. Eu amo a Deus porque, igual a Bíblia diz, porque Ele me amou primeiro. Então, o primeiro ato de amor veio da parte de Deus. Ele entregou o seu filho para morrer em meu lugar e, por consequência desse ato de amor, despertou em mim a vontade de quê? De amar a Ele. Entende, Glauco? Então eu percebo que com os nossos filhos, falando de amor, é semelhante a isso. O amor, ele é conquistado. É claro, olha, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter atos de amor, atos de bondade, para que desperte o desejo, o amor, a vontade no meu filho. Por isso que falo que o amor é como uma planta que nós temos que regar, temos que cuidar dele. Agora, quanto à questão do respeito, é inegociável. O respeito, ele é inegociável. Existe um papel do homem na família que é um papel de autoridade. Então, quando Deus criou o homem, e por isso que eu achei fantástica a sua pergunta, quando Deus criou o homem, o instituiu cabeça da sua família, mas não instituiu no sentido de assim, agora você é o melhor, você vai mandar em todo mundo. Não é nesse sentido. O instituiu como um homem, cabeça da sua família, porque aquele cara é o responsável. Você, pai, é o responsável por prestar conta da sua família. Então, se os seus filhos se desviarem do caminho, entenda que você vai ser o principal cobrado por Deus por essa falta. Então, o respeito, ele é inegociável. Você pode até não me amar, mas você é obrigado a me respeitar. Dentro dessa questão que você falou que honra. O que é honra? Honra é o respeito. Quando você respeita a pessoa ao ponto de trazer gestos de honra. O que é um gesto de honra? Você vê o seu pai chegando, você abrir a porta para ele, você receber ele bem, isso é um ato de honra que está intimamente ligado com respeito. Pastor, falando em relação com os pais, falando em honra, nós bem sabemos de uma tradição que a gente sempre teve, que graças a Deus eu ainda guardo, que é de pedir bênção para os pais. Perfeito. E nós sabemos também, nesse assunto que o nosso irmão Glauco trouxe, da bênção de Deus, de honrar pai e mãe, essa foi a primeira promessa de Deus a nós, filhos: honrai pai e mãe, para que tudo vá bem e para que tenha vida longa sobre a terra. Perfeito. E nós sabemos também que na Bíblia, que para mim é uma escola, é um exemplo, eu busco pautar minha vida com dificuldades, logicamente, em cima de seus princípios, mas ela é muito clara a dizer também que se a gente segue, se a gente respeita os pais, nós temos tudo de bom. E é como se fosse um espelho do nosso Pai, do Espírito, Pai na Terra. E uma coisa importante que eu vejo é o valor que sempre foi dado às bênçãos dos pais. Fantástico. Para se ter uma ideia, nós lemos lá a bênção que Isaac deu para Jacó. E tanto era importante a bênção do pai que Jacó roubou a bênção do irmão mais velho. A bênção da primogenitura, Isso. ele roubou do seu filho. E hoje as pessoas estão banalizando. Ninguém busca a bênção do seu pai. E nós percebemos claramente em nossa vida, inclusive nos exemplos bíblicos, o peso que tem a bênção do pai no sentido de profecia, de declaração, no sentido do pai expressar pelo verbo aquilo que ele deseja pelo filho e o poder que isso tem na vida dos filhos. E um detalhe muito importante que eu observo é na própria bênção que Isaac deu para Jacó. Dentre as bênçãos, além de entregar prosperidade na mão dele, ele entregou também proteção. E ele deu uma bênção que eu não quero mal querer ninguém depois que eu ver essa bênção. Porque se essa pessoa for portadora dessa bênção, eu vou me dar mal. Ele disse: meu filho,
Benditos que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Hoje eu te pergunto, você disse bem a respeito da identidade de cada um de nós e quanto isso tem afetado os nossos jovens. E eu falo isso porque eu já estou com mais 40. É né? Jovem. Se eu acho que essa falta de percepção da importância da bênção do Pai, desse costume antigo, que mesmo o mecânico deixou de existir, de pedir a bênção para os pais, pode ter contribuído ou esteja contribuindo de alguma maneira para as pessoas perderem essa identidade, que o senhor falou que é a causa disso tudo? Com certeza isso entra naquela esfera da dispersão. Eu costumo dizer que ninguém muda da água para o vinho da noite para o dia. São pequenos valores que vão sendo deixados para trás nessa caminhada. Aí são migalhas que vão ficando, e quando você vê, você já está com o seu saco de virtude vazio, entende? Então, assim, isso é uma das coisas que fazem total diferença. Então, eu mesmo ensinei os meus filhos, o João Miguel, ele não dorme sem me pedir bênção. E quando ele acorda, a primeira coisa que ele fala, ele me pede bênção. Mas eu só passei isso para frente, senhores, porque o meu pai me ensinou assim. Então, assim, o meu pai hoje tem 80 anos de idade, a minha mãe tem 69 anos de idade. Eu não tenho o que expressar de gratidão pelos meus pais, porque eles me criaram da melhor maneira possível. Eu vejo meu pai uma inspiração de homem, a minha mulher, a minha esposa, a minha mãe uma inspiração de esposa, de mãe, de mulher. Então, assim, eu aprendi com eles. Então, o fato de eu ter aprendido com eles me torna responsável por passar isso para a geração futura. Então, mais uma vez, eu volto para os pais, entende? Os pais são responsáveis de não deixar esses bons costumes morrerem. E dentro disso eu queria até falar algo, se me permite. A Bíblia fala que tem a ver com isso de preservar os bons costumes. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Todo mundo já ouviu isso, quando Jesus fala lá no primeiro sermão da montanha, mas ele vira para um pessoal, ele vira para os seus discípulos e fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas o que ele quer dizer com isso? A gente percebe que o sal é algo comum, que a gente usa todos os dias na nossa casa, que tem várias qualidades. Mas sobre esse assunto, o sal tem uma qualidade específica, que é o quê? Preservar. Então o sal ele é usado para preservar. Olha só, eu me lembro que quando eu saía para pescar com meu pai pegava sal, passava na carne ou no peixe, porque acabava o gelo, né? E a gente precisava, né? E o que é a função do sal? O que o sal faz no alimento? Ele tem duas funções. A primeira, ele desidrata o alimento. E segundo, ele tem uma função antisséptica, que ele mata as bactérias. Por isso que ele tem essa função de preservar. Porém, ele não impede o alimento de apodrecer. Ele só retarda o processo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Essa é a função da igreja, das pessoas na terra, da igreja na terra, a função de ser sal. Quando Jesus fala que nós somos sal, é a mesma coisa dele tá dizendo assim: ô João Marcos, olha, você é um dos responsáveis que eu separei para que seja preservado os bons costumes, os bons valores na terra. Você é uma das pessoas que eu separei para preservar isso. E outra coisa interessante é que quando a gente vê a carne com sal, você consegue perceber que tem o sal ali, não percebe? Que você vê a carne está até esbranquiçada de sal. O que eu percebo com isso? Que o sal fica aparente. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que dar, nem que seja minha cara para bater, para que aqueles valores sejam respeitados. Então é na onde eu entro. Você pode até me amar, mas não precisa me amar. Agora, respeitar, isso é indiscutível. Então são valores que eles têm que ser defendidos, valores que eles precisam ser respeitados e eles têm que ser guardados independente da consequência. É isso. Bom demais. Já que você é um desses sal que Deus escolheu... Nós somos. E você tem um ministério de jovens que bonito, eu não conheço, mas eu imagino que pelas suas palavras deve ser bacana pra caramba. Uma hora eu quero conhecer. Vai ser um prazer. E qual que é a dificuldade que você encontra? Porque tem determinados jovens que acham isso uma balela.
Sim, né? verdade. Eu tenho quais dificuldades que você encontra de poder evangelizar esses jovens, sendo que o mundo oferece uma coisa mais atrativa do que ficar no banco de igreja, Perfeito. né? Ficar lá escutando você, escutando alguém e tal. Como que você faz isso? Olha, entra mais ou menos naquele assunto que eu falei no começo. O evangelho é o que a gente tem de mais precioso na vida. Para quem que ele é? Para todos. Para todos o quê? Que quiserem. Para todos que querem receber. Então existe um compromisso, um propósito da minha parte, que é o quê? Pregar para todos. Mas agora, se a pessoa vai ouvir essa palavra, não depende de mim. Eu não posso obrigar ela, eu não posso insistir com ela, mas lembra quando eu falei agora que nós somos a luz? Nós somos a luz. Tem um porquê de nós sermos a luz. O que é essa luz? É igual um farol. Quando tem um barco ali no mar e tem um farol, e o farol tem uma função, que é o quê? Ficar mostrando quais são os lugares de perigo, né? Mostrando a pedra, mostrando esses lugares. Eu preciso ser esse farol, independente se ele gosta ou não. Então esse jovem, por mais que ele não receba essa palavra, eu incessantemente tenho que falar, cuidado que por esse caminho é perigoso. Cuidado, não vai por esse caminho. Se ele vai ou não, é por conta e risco dele. Porém, a minha função eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Os jovens que vão até você, vão porque os pais levam ou vão porque eles querem? Os adolescentes, olha só, vou explicar um pouco do nosso trabalho. Na nossa igreja nós temos lá o trabalho para as crianças, temos o trabalho para os adolescentes e temos os trabalhos para os jovens. Cada departamento nós temos pastores que cuidam dessas pessoas, né? Então, para a criança nós temos a pastora e para os adolescentes nós temos a pastora Stephanie e para os jovens, nesse ano nós estamos tratando com o pastor Enéas e com a pastora Poliana. Eles estão cuidando. Como que funciona? Esses adolescentes, nós pedimos aos pais a investir na vida dos seus filhos. Como que eles investem? Levando seus filhos para os trabalhos. Leva seus filhos para a igreja, para os trabalhos, para os congressos, para os estudos bíblicos que tem, porque a gente percebe que hoje é até muito perigoso deixar crianças, adolescentes, ficar andando sozinho, né? E geralmente os trabalhos são à noite, então a gente pede que os pais levam. Agora, os jovens, eles vão por conta própria. Reúne a galera, reúne uma trupe, faz barulho no Instagram, chama todo mundo, faz bagunça, eu brinco, eu chamo amigo, inimigo, chama todo mundo para ir para lá, e isso é fantástico, tem dado um ótimo resultado. Pastor João Marcos, qual que seria a necessidade de se estabelecer uma conexão com esses jovens, às vezes através de uma escuta ativa, ali, de uma participação na vida deles? Creio eu que eles buscam vocês como uma referência para lidar com a complexidade do dia a dia de cada um deles, né? Qual que é o atrativo, qual a forma que vocês encontram para que não seja o peso do banco da igreja, mas que seja saboroso aprender a viver esses princípios na vida? Perfeito. Eu costumo dizer, Eduardo, que não existe nada melhor do que a verdade. Então não adianta a gente usar de maquiagens, digamos assim, para tentar vender algo mais atrativo. Nós temos sim cultos voltados para os jovens ali, o Metanoia, ele acontece todas as sextas-feiras às 21h30. Pastor Apoliano, pastor Enéas está fazendo um trabalho incrível com eles. Ali a gente tem, eu até brinco, fala a igreja da parede preta, tem as luzes, tem essas coisas, uma liturgia voltada para o público jovem. Mas a verdade ela não é negociada. Então a palavra ela não é, digamos assim, mudada para que atraia esse público. A palavra ela continua sendo a verdade, ela é uma palavra voltada para os jovens, mas é uma palavra com uma verdade inegociável. E o que atrai esses jovens? Em um meio de confusão, digamos assim, um meio de pessoas perdidas, de jovens perdidos, de perdidos no sentido de identidade. Volto nessa palavra de novo. Aquelas crises existenciais, depressivos, ansiosos, essas pessoas precisam achar um norte. É na onde eu entro de novo nessa questão do farol. A igreja tem que ser um farol.
tem que ser o lugar de pessoas doentes. As pessoas procuram a igreja, os jovens procuram a igreja porque estão doentes. Porque tentaram buscar em um lugar, tentaram e não encontraram. E ali viram uma luz e foram em direção à luz. E quando deram oportunidade, ouviram, escutaram, participaram, se encontraram ali naquele ambiente. Agora nós vamos para o nosso intervalo e já já a gente volta com mais um episódio. Obrigado. Existirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que Obra pública tem que atender o cidadão. tá dando certo, vem ver. No passado, o ECAD era apenas mais uma das 400 obras paradas em Goiás. Estrutura inacabada por fora e nada por dentro. Foi a atual gestão que concluiu e equipou o ECAD, que é referência no atendimento a crianças e adolescentes. O Hospital de Uruaçu e a Policlínica de Posse eram a mesma coisa. Chegaram a ser inauguradas, mas não funcionavam. Hoje, depois de concluídos e equipados pelo atual governo, oferecem 20 especialidades, hemodiálise e até tratamento do câncer. E vem mais por aí. O Hospital de Águas Lindas será entregue esse ano e o CORA será o mais importante hospital público de combate ao câncer infantil do Brasil. O governo de Goiás faz e põe para funcionar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Em Goiás, a cultura está dando certo, porque o que era só conversa, agora é realidade. O governo de Goiás destinou 450 milhões para a cultura, quitou dívidas e investe na recuperação de espaços importantes, como a Igreja de Areias, o Martim Sererê e o Basileu França. O programa Goiáses e o Fundo de Arte e Cultura, que estavam abandonados, foram retomados. A cultura está viva e, com o apoio do governo de Goiás, vai seguir encantando. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. O Goiás Social do Governo de Goiás segue trabalhando com programas que transformam vidas e ajudam a nossa gente a romper com o ciclo da pobreza. Segue junto da Rosilene com o Mães de Goiás. É bom demais ter comida na mesa, meus filhos comer. Junto da Lorena com o programa Universitário do Bem. O ProBem fez a diferença na minha vida e graças a ele eu estou aqui conquistando meu sonho. Lado a lado com a Luciana com o aluguel social. É uma tranquilidade saber que no final do mês eu tenho já a ajuda do aluguel, né? E o Governo de Goiás segue trabalhando com novos programas, mais investimentos e a parceria de sempre. Goiás Social, com você para a vida dar certo. Governo de Goiás. Laboratório Goiano que atende ao ano mais da metade da população de Goiânia. Fundado pelo honrado Dr. Cid, pioneiro na medicina, que ao lado de sua família de médicos, uniram forças com o propósito: cuidar de você. Mais de 70 unidades. 2 centros médicos. Área técnica 24 horas. Com a mais moderna tecnologia. Os melhores equipamentos do mundo. Único em Goiás com o melhor para o diagnóstico de infecções. Que realiza uma cultura em menos de 1 minuto. Exames liberados no mesmo dia. Atendimento de domingo a domingo. Qualidade comprovada. 500 colaboradores, unidos para cuidar das famílias goianas. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Você não tem que sair do escritório, mas sua marca precisa ganhar as ruas.
The Best Capital Mídias. Voltando. Pastor, nós aqui de novo. Pastor, como é que essa vaidade que o pessoal essa vaidade dos jovens, né, está afastando os jovens de Deus? Uau! Que pergunta. Para mim responder ela, eu tenho que dizer um pouco sobre o que eu creio a respeito disso, porque é uma coisa mais profunda, mais complexa. Eu acredito que existe 2 princípios de religião no mundo. Eu só acredito que existe 2. Todas as outras são derivadas delas. Ou é o cristianismo, ou é o satanismo. Tudo sai de alguma variação dessas 2. A gente precisa entender o que o cristianismo prega. O que ele prega? Jesus, ele fala o quê para os seus discípulos? Ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E ainda diz mais, ele vai além, ele fala assim: porque aquele que morrer, perder a sua vida por amor a mim, achá-la. E ele diz: e aquele que achar a sua vida, perdê-la nessa terra. E o que o outro diz? O que o satanismo diz? O satanismo é o inverso. Enquanto Cristo fala para você morrer para esse mundo, você negar a si mesmo, você tomar a sua cruz, o satanismo prega o contrário, que ele fala o seguinte, que você é extremamente autossuficiente e não precisa de absolutamente ninguém para isso. E isso a gente vê de forma clara quando a serpente tentou Eva. Foi na onde nela? Na curiosidade e na sua vaidade. A vontade de ser igual quem? De ser igual Deus. Foi na onde a serpente chegou até ela e falou: olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual Deus. Onde a gente percebe uma vaidade. Então, enquanto o Cristo nos prega a humildade, nos prega que nós temos que diminuir, o outro lado fala o contrário, que nós temos que ser autossuficientes. E por que eu falo que isso é muito perigoso? Porque Cristo, ele espera a nossa adoração, e ele merece, único e exclusivo para ele. Satanás não importa. Satanás, a única coisa que ele quer é que você não adore a Deus. Então, se você adora Satanás para ele, beleza. Se você não adora, se você é um ateu para ele, beleza. Se você crê que não existe nada para ele, ótimo, excelente. Então, por isso que eu fiz questão de falar esse pensamento para vocês. Pastor, eu achei interessante o senhor ponderar isso, em especial sobre uma palavra, autossuficiência. Isso. Eu falo de mim, não de terceiros, mas eu acredito que quando eu mais passei dificuldade na minha vida foi quando eu busquei ser autossuficiente. Sim. Porque, de fato, quando nós buscamos essa autossuficiência, fica muito clara a nossa incapacidade. E se eu busco essa autossuficiência e deparo com a minha fragilidade, eu sou levado a um abismo que me leva para tudo que é dificuldade. Eu não tenho onde me socorrer. E com toda humildade eu digo que foi exatamente esse trilhar que me caminhou para Cristo, que me encaminhou para Cristo. Porque foi o único lugar onde eu me sustive. Foi o único local no qual se explicou todas as minhas fragilidades, foi o farol. Completou, exatamente, completa a gente e dá a gente uma paz que é totalmente o inverso do que o meio hoje de mídia social tenta me oferecer. Incrível. Porque quando eu olho no Instagram, o Facebook, a vida de todos é maravilhosa. E aí eu olho, cara, tudo bem, a minha vida é muito boa, mas eu tenho que cortar um dobrado, como você diz. Tem uma coisa aqui que tem não um peso para isso, as coisas acontecem, mas sobre um preço, vamos dizer assim. Sim. Na minha vida é assim. E eu sei que é assim na vida de todos. Só que se você não tiver esse discernimento de que não está nas suas mãos, você vai entender, você vai ver a dificuldade que te leva ao desespero. Então, cara, foi muito bem colocado. Até o compadre quer comentar algo. Sim, foi bastante interessante a sua colocação. E te perguntando ainda mais, porque tem jovens assistindo a gente também.
Sim. E eu quero que você explana mais da seguinte maneira. Quando você fala assim, negar a mim mesmo, adorar a Deus. Adorar a Deus é só cantar, hinos de louvor, ler a Bíblia. Não. O que é adorar quando se fala em adorar? O que é negar a si mesmo? Obrigado por essa pergunta. Negar a si mesmo é simplesmente negar os seus desejos e a sua vontades, que é o que o mundo não quer que você faça. O mundo fala para você fazer o que você quiser, o mundo fala para você assim, não é errado se te faz bem. Já ouviu isso? O mundo fala, não é errado se te faz bem. E Jesus, ele quer o contrário. Ele quer que você negue os seus desejos, ele quer que você negue as suas vontades, para que só então você possa perceber qual é o amor dele. Você me perguntou o que é adorar. Adorar é obedecer. Toda vez que eu digo não ao pecado, eu estou adorando a Deus. Então não existe adoração maior. Por exemplo, nós temos um amigo nosso na nossa igreja, que ele é um ex-viciado em crack. Então foram muitos anos lutando contra o vício. E agora hoje que ele está liberto do vício, a gente pergunta, mas e aí, você não tem vontade ainda? Aí ele pega e fala assim pra gente, cara, eu sinto vontade todos os dias. Todos os dias eu sinto vontade. Mas essa vontade que ele tem todos os dias e a força que ele tem de dizer não para essa vontade todos os dias, eu não consigo ver uma adoração maior que uma pessoa pode dizer. Quando ele faz isso, ele honra a Deus, ele respeita a Deus. Isso é fantástico. Beleza. Então você acha assim, partindo desse princípio, você acha que o ensino religioso nas escolas, é que hoje a maioria das escolas não tem ensino religioso mais, sim. Né? Você acha que é fundamental ou você acha que isso, com o decorrer do tempo, não precisa porque o pessoal vai conhecer Deus nas igrejas, nos templos, ou você acha que a escola não é para isso? Glauco, eu acredito o seguinte, a minha responsabilidade de pai eu nunca vou transferir para o Estado. Jamais vou deixar o Estado dizer para mim o que é o certo e o que é errado para a vida dos meus filhos. E até porque Deus não vai cobrar isso do Estado, Deus vai cobrar de mim. Então, assim, o ensino religioso nas escolas é bacana ter? É bacana, mas ele não é o que vai fazer a diferença. Principalmente no nosso estado laico, né? Porque se eu falar assim, eu tenho que colocar um ensino religioso ali cristão, talvez feriria os que não são. Então eu acho que não é o caminho, eu acho que não se faz necessário nesse sentido. Porém, os pais têm que ter esse cuidado. Eu vou falar da minha vida, falar de mim. Eu falei para vocês que eu nasci de um lar cristão, né? Então, quando pequeno ainda, na idade do meu filho, João Miguel, a irmã Raimunda, lá de Aruanã, era a nossa professora de escolinha dos juniores ainda. E lá ela ensinava os princípios bíblicos, ensinava ali os princípios cristãos. E foi o que ela ensinou naquele começo que fez total diferença para mim. Hoje eu tenho como profissão ser engenheiro civil. Então a gente não constrói um prédio, Glauco, começando das paredes. A gente começa dos alicerces, a gente começa da base. Então, assim, o ensino religioso, não creio que tenha que ser nas escolas, mas eu creio que tem que ser de uma responsabilidade muito grande dos pais em educar os seus filhos na sua fé, que volta naquilo de educar no caminho e que se deve andar. Pastor João Marcos, eu confesso que eu fico um pouquinho com a pulga atrás da orelha nesse assunto e eu vou te explicar por quê. Certo. Fique à vontade para me repreender. Claro. Pastor, é o seguinte, a própria criança, o adolescente, ele vê na escola um espaço perfeito de espelhamento. Sim. Porque o jovem, todos nós aprendemos por espelhamento. E o jovem ainda mais. E em casa, às vezes, ele tem ali aquele tabu, aquele muro da autoridade do pai, do não, que ele é obrigado a escutar pela sua própria formação, por seu próprio bem-estar, pelo seu caráter. Sim. E na escola, às vezes, ele está mais desarmado. Então, na minha visão de leigo, eu não sou pedagogo, eu não sei nada de educação, mal sei como educar a mim mesmo. Sim. Mas na minha simples visão, eu entendo que na escola, algum ensinamento, ou que fosse um momento de discutir sobre princípios, sobre valores, e não há valor maior do que o cristão, né? Olha, o Estado é laico, sim, mas ele não é ateu.
Sim. É um princípio humano, é uma necessidade humana a busca de algo que a complemente. E na minha burrologia e bestologia, como dizia meu avô, eu tomo as palavras desse amado ente, para dizer o seguinte, não haveria um espaço melhor para isso. Onde a criança, o adolescente está mais à vontade, e eu vou te dizer mais, se ele vê um professor que ele reverencia, expressando o temor a Deus, eu tenho certeza que ele vai pensar a respeito. Se ele vê um colega que ele tem como líder da turma fazendo um louvor sincero, eu tenho certeza que vai impactar ele. E se ele vê um choro de quem encontra Jesus na frente dele, como eu já tive a honra de ver, é impossível não ser impactado. Então, assim, eu imagino que, assim, na minha burrologia, na minha bestologia, faria total diferença como princípio para nortear um ser humano. Né? É claro que agora entender como seria para não violar religião nenhuma, cabe aos pedagogos, não é a mim não. É Mas nossa cara, eu não veria diferente. Mas eu concordo em tudo que você falou. Mas eu disse que isso não poderia ser um dever do Estado. Entendi. Mas isso não quer dizer que não possa ser feito. Então, por exemplo, nós temos vários trabalhos em que nós fazemos dentro das escolas. Temos pastores que vão até as escolas, dão palestras anti o suicídio, fazem células nessas escolas, porque isso é aberto justamente pelo fato do Estado ser laico. Então as pessoas naquele período do recreio, eles se reúnem ali no recreio e falam sobre Jesus, louvam, cantam, tocam o violão. Mas agora eu acho que é difícil eu colocar isso como obrigação do Estado. Principalmente porque eu não creio que a escola pode ser usada de uma maneira que não seja agressiva como um ambiente de doutrinação. E a gente percebe que as faculdades hoje federal é muito usada por isso. Então, se você coloca lá um cristão que vai com uma camisa, Jesus te ama, ou Jesus fez o homem e a mulher numa escola, numa faculdade federal, essa pessoa, ela sofre ali dentro, justamente porque o ambiente que é escolar, que é um ambiente que tinha que ser um ambiente imaculado no sentido de doutrinação, está sendo usado por tudo isso que o senhor falou, que eu concordo, que é um ambiente propício para aquilo, está sendo usado ao inverso, entende? Está sendo usado para o lado contrário. Então, eu acredito que o pau que bate Chico, bate em Francisco. Então, se não pode um, não pode o outro. A escola tem qual dever? Alfabetizar. Ela tem o dever de criar profissionais. Ela tem esse dever. Os deveres, os princípios cristãos, vocês são da área do direito. Vocês percebem que a maioria foram tirados das leis da Bíblia. Tudo. E isso é um princípio, por exemplo, o país mais poderoso do mundo, que é o país dos Estados Unidos. Os fundadores usaram qual princípio? O princípio cristão. E eles ainda foram além, falou, uma pátria, para ela ser livre, ela precisa de ter Deus, pátria e família. São princípios conservadores que a gente aprende na onde? Na Bíblia. Mas, assim, o ambiente escolar, eu acredito que ele tem que ser aberto, tem que ser feito trabalhos lá, mas não como obrigação do Estado. Eu acredito que tem que ser pessoal. Mas, assim, eu comungo muitas vezes da ideia do meu compadre, do Eduardo, porque antigamente quando a gente era bem menor, a nossa alfabetização, a gente fazia oração dentro da sala de aula, entendeu? Hoje é proibido. Não é nem que eles não tem nem o direito, assim, hoje não pode, de maneira alguma. Uma professora que fez uma oração, ela foi mandada embora de uma sala de aula. Isso é terrível. Isso é esquisito. Assim, pra mim é muito esquisito. Você entendeu? Mas assim, é compreensivo. Mas não é entendível ainda no meu coração. Entendeu? Por exemplo, isso que você falou, Glauco, é algo interessante. Por exemplo, os meus filhos estudam em colégio de princípio cristão. Então eles cantam. Na salinha eles oram, eles cantam, tem os momentos de louvores. Mas assim, é um colégio que eu já coloquei sabendo que é desse princípio cristão. E quem que resolveu colocar lá? Eu como pai. Porque eu sou o responsável pelo meu filho. Agora, assim, nos colégios estaduais fica mais difícil isso, sem ferir todo mundo, sem ferir. É aquilo que eu volto, o que bate em Chico tem que bater em Francisco. O que vale para um tem que valer para todo mundo.
Pastor João Marcos, o senhor bem disse a respeito dessas mudanças que tem do ponto de vista de transformação social, para ser mais direto. Como a igreja tem encarado essas transformações sociais com essa questão de ideologia de gênero, com a questão de linguagem neutra? Qual que é o impacto disso na formação da identidade do jovem hoje, né, e principalmente do pré-adolescente, do adolescente, pessoas que ainda não se definiram como pessoas que voltam para a identidade, como o senhor bem disse? Qual que é a visão do senhor a respeito? Olha, é uma pergunta bastante polêmica e, assim, eu acredito que vem sendo desconstruído algo há muito tempo, uma agenda progressista, e eu digo mais, é uma agenda satânica, vem desconstruindo algumas figuras, e a gente percebe isso. Então, quais são essas figuras que mais se tenta destruir? É a figura do homem, a figura do pai, é a figura da família e a figura da mulher. A gente vê que isso está sendo desconstruído. Então, esses dias eu estava vendo no Instagram aquelas mensagens de reportagem, eu vi lá um curso que estava fazendo lá em São Paulo, desmasculinização para homens. Eu pensei, meu Deus, qual é o sentido disso? Entende? Então a gente vê que tá sendo vendido muito fortemente essas desconstrução. E o que é essa desconstrução? São meias verdades. É uma verdade que ela está sendo relativa. É uma verdade que ela encaixa na onde faz sentido para você, que entra naquela questão, não é errado se te faz bem, entende? Então é uma verdade que ela molda de acordo com o meu prazer, de acordo com a minha vontade. E quando a verdade ela é indiscutível, a verdade ela é só uma, doa quem doer. A verdade ela não pode ser relativa, ela é absoluta. O que é uma verdade absoluta? No princípio criou Deus os céus e a terra, e na hora que ele fez, e criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Assim o fez. Não tem outro. Não tem outra discussão, não existe uma outra verdade. Alguém falar assim, mas e se? Não tem se. É uma coisa literal. Ah, mas a pessoa nasceu homem, mas ela gosta do sexo oposto desde de pequeno. Ok, entra naquela questão que a gente falou agorinha. Lembra que a maior adoração é quando você nega a si mesmo? Que eu usei o exemplo daquele rapaz que era viciado em crack. Entra naquela mesma coisa. Nossa, eu tô com vontade de me atrair por uma pessoa do mesmo sexo. Mas quando eu digo não, é a maior adoração que eu posso dar a Deus é essa. Então, assim, são verdades que elas não podem jamais ser negociadas. Aí entra também, por exemplo, a desconstrução das mulheres. Hoje eles estão com um discurso, porque sempre atrás de toda desconstrução, eles fazem um discurso bonito, né? Eles vendem, eles têm que vender a ideia. Então eles falam o seguinte, as mulheres elas precisam ser empoderadas. Todo mundo fala isso. Mas espera aí, vamos analisar na Bíblia se a mulher já não foi empoderada por Deus? Olha só, quando Deus criou o homem e a mulher, né, a imagem dele assim o fez. Eles colocou eles ali no jardim, né? Colocou no jardim. Em quem que a serpente chegou para que fosse tentar o homem? Na mulher. Sabe por que ele chegou na mulher? O homem Deus fez com autoridade, mas a mulher Deus fez com poder. Então olha só, a serpente olhou para o homem e falou assim para ele, esse cara não tem lado para me chegar nele, eu não tenho poder para chegar nesse cara, mas eu conheço quem tem. Quem que tem? A mulher. Então ele chegou até a mulher porque sabia que a mulher tinha poder para chegar no homem. E eu costumo, olha só, eu uso isso como exemplo de autoridade do homem e poder da mulher, o meu casamento. No meu casamento eu sou a palavra de autoridade. Mas a minha mulher é a palavra de poder. Em que sentido? Por exemplo, um sentido até engraçado. Olha, lá na minha casa eu tenho o direito de acordar estressado. Tenho, eu acordo estressado. Sabe o que muda na casa? Nada, só eu fico estressado. Meu filho acorda estressado. Beleza, ele fica estressado. Agora, se a minha esposa, varão, se a minha esposa, Nayara, meu bem, te amo, quando ela acorda estressada, até meu cachorro fica coado. Casa inteira. O trem vira uma bagunça. Por quê? Porque existe uma palavra de poder sobre ela. Eu costumo dizer
que a mulher, colocando de uma aplicação prática, e o homem, da seguinte maneira, a mulher é aquele porta-avião, já viu aquele porta-avião? A mulher é o porta-avião, e o homem é o quê? Aquele caça pequenininho. Olha só, um depende do outro para sobreviver. Aí se você for falar assim, quem vai fazer a missão? É o caça, não é? É o caça, ele que tem que sair e fazer a missão. E o porta-avião está em submissão com o caça. Em que sentido? Está sob a mesma missão. Um depende do outro para fazer essa missão. Então, eu sou o caça pequenininho. A minha esposa é o porta-aviões. Grande, gigante. Ele é o meu ambiente seguro. Então, não existe... eu peço até perdão assim, se eu ofender alguém, mas assim... eu acho uma imbecilidade muito grande essa questão de falar de empoderamento feminino. Olha, tanto que isso é satânico, O que é o empoderamento feminino que está sendo vendido pelo mundo? É mulher com pouca roupa, entende? Mulher com pouca roupa, mostrando as suas partes, entendeu? E quem que está por trás dessas mulheres? Homens, vendendo elas. E a grande massa pega isso como mostrar que mulheres empoderadas são mulheres de pouca roupa. A minha esposa nunca vestiu uma roupa decotada e é a mulher mais elegante, mais linda que eu já vi na minha vida. E é inspiração na vida de muitos jovens, de muitas mulheres. Olham para minha esposa como um exemplo de pessoa que se veste elegantemente, porque é uma pessoa empoderada, uma mulher empoderada. Essa questão do todes, eu acho isso faz parte dessa questão de imbecilidade do português, porque assim, esses dias eu estava vendo também, se eu tomar o tempo de vocês me interrompem. Não, pode ficar à vontade. Eu vejo que, eu estava vendo no Instagram, vários jovens, mais de 10 jovens ali na Europa, eles estavam ali latindo, eles estavam reivindicando o direito de se sentir como animais. Então eu penso assim, é muito insano isso. Eu vi uma outra pessoa que reservou o direito de furar os olhos porque ela se sentia que ela deveria ser cega. Então assim, eu acho que é algo assim, a pessoa pode ser o que ela quiser, mas eu acho que ela querer obrigar a outra pessoa a ver ela daquela maneira, eu acho que é algo que fere muito os princípios. Pastor João Marcos, é um assunto realmente muito polêmico e eu acredito que o grande artifício para se chegar até esses jovens, como o senhor diz, com essa política, não sei bem dizer o que seria isso, é a venda da liberdade. Sim. E eu escutei certa vez uma pessoa explicando o que era liberdade. Liberdade é a existência de Cristo em mim. Uau. Ele explicou liberdade dessa forma. E eu te confesso que eu aprendi a viver essa liberdade por meio das dificuldades. Então fica a reflexão, né? E nós já estamos indo para os 2 minutos finais. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para encerrar nossa reunião de hoje. Agradecido aí ao meu grande amigo Glauco. E o senhor está com a palavra. Obrigado. Quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. E eu queria trazer, para deixar alguns versículos, porque eu falei sobre identidade, né? Mas essa identidade em Deus. E eu queria que as pessoas que estão nos assistindo depois pudessem verificar esses versículos, de quem a Bíblia diz que você é. Em 2 Coríntios 5,17 diz que você é uma nova criatura. Efésios 4,24 diz que você foi criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos 8,16 diz que você é filho de Deus e que você é cordeiro em Cristo. Apocalipse 5,10 diz que você é rei em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,21 diz que você é justiça de Deus em Cristo. Deuteronômio 28 diz que você é abençoado em todas as coisas e aonde você colocar as suas mãos prosperará, porque você ouve e obedece a Deus. Em 1 Coríntios 1,2 diz que você é santificado em Cristo. Romanos 8,37 diz que sou mais do que vencedor. Atos 5,13 diz que eu sou... Mateus 5,13 diz que eu sou sal da terra e luz do mundo.
1 de Pedro diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real. Efésios 2:24 diz que eu sou morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3:16 diz que eu sou santuário de Deus aqui na terra. Salmo 28 diz que eu sou forte porque o Senhor é minha força. 1 de João diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Romanos 1:17 diz que eu sou amado de Deus. Romanos 8:1 diz que eu sou perdoado de toda condenação e de todo pecado e de toda maldição. Salmo 34 diz que eu sou guardado pelos anjos de Deus. 1 Coríntios diz que eu tenho tudo e tenho tudo do Pai e tudo que o Pai tem pertence a mim. Em Lucas 10:19 diz que eu tenho autoridade sobre todo poder e todo principado dos demônios em nome de Jesus. Romanos 8:1 diz que eu tenho perdão dos pecados. Salmo 91:10 diz que eu tenho saúde em Cristo. Isaías 54 diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Abacuque 3:19 diz que eu tenho os pés de corças e eu só vou andar em lugares altos. Atos 1:8 diz que eu tenho poder para testemunhar em Cristo. Marcos 16:17 diz que em nome de Jesus eu vou expelir demônios e curar enfermos. 1 de Pedro 3:12 diz que eu tenho minhas orações ouvidas. 1 Coríntios 15:19 reconheço que tenho vitória em todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo. 1 de João 5:3 diz que eu tenho vida eterna. Efésios 1:13 diz que eu tenho toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Romanos 5:17 diz que eu vou reinar em vida com Deus. E para finalizar, Filipenses 4:13 diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então que a sua identidade em Cristo possa ser verdadeira, possa ser genuína e encha do Espírito Santo, porque só assim você vai conseguir se blindar desses enganos do mundo. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua participação, agradecemos a explanação e fica o convite que várias vezes a gente vai poder chamar você de novo. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer. Então, Obrigado. tá bom. Muito obrigado, pastor. Obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe todos vocês. Amém. Serás sempre Deus e sempre